Olá, esse é mais um vídeo do Projeto Gabaritar. E dessa vez vamos trazer o assunto da toxicologia chamado ecotoxicologia. Esse assunto é um assunto bem amplo, então eu vou dividir o vídeo em duas partes. A primeira é para tratar mais sobre os conceitos iniciais. Como vocês veem na tela, aqui eu já estou me embasando num livro da Classen. Ou seja, o autor, eu vou deixar na descrição as referências do livro. Portanto, eu destaquei alguns pontos do livro e aí eu vou dissertar acerca desses pontos. Por exemplo, eu vou tentar explicar, deixar mais claro possível para o entendimento. Esse assunto também ele pode ser relacionado ao assunto monitorização ambiental, ou seja, está sim dentro do edital. Primeiro, o conceito. O que é ecotoxicologia? É claro que pelo nome já é possível perceber que existe a mistura de duas palavras, a ecologia e a toxicologia. A ecologia ela estuda as relações entre indivíduos, espécies, entre os organismos, como eles se relacionam e onde eles se relacionam. Então eu posso dividir em três, eu posso dividir nas partes bióticas e nas partes abióticas. As partes bióticas, correspondem às células, às biomoléculas, às células, os tecidos, os organismos, até a comunidade. Lembrando que a diferença entre comunidade e população é que na primeira ocasião, na ocasião mais do topo aqui, que seria a comunidade, existe a relação entre mais de uma espécie, enquanto a população é apenas uma espécie que é estudada dentro da população. Ou seja, se você tem uma população de seres humanos, uma população de cachorros, por exemplo, uma população de corujas. Aí depois também tem as fórmulas, os meios abióticos, são a relação entre o ambiente que não é natural, é o ambiente que não é biológico. Ou seja, eu posso dizer que o local onde os organismos vivem é um local, é um meio abiótico, onde eles adquirem nutrição, onde eles baseiam sua dieta, ou seja, onde eles recolhem alimento, obtêm energia. Portanto, é tudo considerado meio abiótico. Eles fazem suas necessidades vitais, por exemplo, a necessidade de obtenção de alimento, de reprodução, de hidratação, de nutrientes, de pegar metais e vitaminas dentro do organismo, entre outros fatores. E aqui ela se divide na forma química, que seria o elemento químico lá da tabela periódica, a associação das fases, que é mais a mistura dos elementos. Por exemplo, você pode ter um meio líquido envolvendo-se com um meio sólido, que vai se envolver com um meio gasoso. E você também tem um microambiente, que a junção é um pouco mais amplo. O habitat, ele já é o que o organismo precisa para viver. Então, cada organismo tem o seu habitat. E eles podem dividir esse mesmo habitat, gerando, talvez, muitas vezes, competição entre as espécies, formando relações ecológicas. Agora, a mistura entre o abiótico e o biótico é o ecossistema. Ecossistema pode ser simbolizado de vida com o que é necessário para viver e você foca naquela região. Tem o ecossistema da. O, a, Antes do bioma existe o ecossistema. O ecossistema do Cerrado, temos o ecossistema da Amazônia, o ecossistema da Mata Atlântica, temos vários ecossistemas da Mata dos Pampas, entre outros. A paisagem já é mais ampla ainda.
o continente mais amplo ainda, e a biosfera é que compreende tudo, até mesmo a vida e o meio abiótico lá da litosfera, até mesmo de, de coisas de ambientes que extrapolam o globo. Ou seja, você abrange não somente a hidrosfera e a litosfera, mas também a biosfera, que é a ecotoxicologia. Ou seja, ela se propõe a estudar uma matéria muito grande, portanto, isso daí torna ela passível de divisões menores. E essas divisões elas vão ser estudadas à frente. Aqui é muito importante que antigamente era avaliado apenas causa e efeito. Porém, hoje em dia, agora assume-se também a possibilidade do envolvimento da exposição, da biodisponibilidade e da dose efetiva. Agora eu vou fazer com que vocês pensem na exposição de algum toxicante, de algum agente tóxico, de algum contaminante na biosfera. Como pode ocorrer? Como um organismo vivo pode ser contaminado? Ele pode ser contaminado por várias vias, porque ele está trocando informações, se relacionando com o ambiente no qual ele está inserido, e ele pode sofrer essa interação em três vias diferentes, que são as principais vias: a via por absorção dérmica, a via inalatória e a via ingestão, a via por oral, ou seja, por ingestão. E, e isso acontece, mas além disso, você precisa um elemento essencial para que essa exposição e esse contato seja transformado em algum potencial efeito adverso, porque é preciso existir algum tipo de relação entre a exposição e os danos que aquela exposição pode trazer. Então a biodisponibilidade oferece justamente isso. Caso uma substância seja extremamente biodisponível, quer dizer que ela tem muito alta possibilidade de contaminar. E quais são os fatores definidores? Quais são os fatores os fatores preponderantes que colaboram numa disponibilidade maior? Principalmente, agora eu vou colocar como exemplo um metal. Imagine que o mercúrio ele está sendo estudado. O mercúrio, como a gente sabe, ele pode se apresentar tanto na atmosfera, tendo uma determinada porcentagem, como também nos mares. Mas a biodisponibilidade dele está relacionada principalmente à questão do seu coeficiente de solubilidade, de permeabilidade e solubilidade, ou seja, o pKa dele. Porque uma substância, quando ela tem um pKa razoável, dependendo do meio, ela pode ser melhor absorvida, porque ela vai estar no seu estado não ionizável. Por exemplo, quando você tem uma substância, um ácido fraco. Um ácido fraco, ele tem por característica, em meio protonado, ou seja, em meio ácido, ele vai ficar não ionizado. Então, quando você expõe um ácido fraco dentro de por exemplo, de um mar, que é um efluente que tem grande, que é demasiadamente ácido, ele pode adquirir uma forma não ionizável que é suficientemente capaz de permear a membrana plasmática dos organismos vivos. Ou seja, porque a membrana plasmática é nada mais nada menos que uma camada com lipídio. E o que passa em lipídio? Lipídio é uma estrutura saturada que tem um monte de hidrocarboneto. E se semelhante dissolve semelhante, aquela substância que vai ter menos cargas, ou seja, a não ionizada, vai ter maior possibilidade de passar nessa membrana. Então, sim, em meio ácido, se um ácido fraco, um contaminante ácido fraco estiver dentro de um ambiente, ele vai ser mais biodisponível
quando ele estiver em meio ácido, porque ele não vai estar ionizado. Agora a gente vai aprofundar em cada uma dessas fases. Por exemplo, a fase da biotransformação, a fase biomolecular, que é a fase biótica, ela pode apresentar, entre outros fatores, principalmente ela pode atrapalhar a transcrição e a tradução genética. Ou seja, o que isso significa? Significa que a transcrição pode ser bloqueada. Se ela pode ser bloqueada, a transcrição é um processo muito importante, porque transcrevendo você consegue ter acesso a proteínas, formar lipídios. Então, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos serão prejudicados com essa inibição, com esse contato do contaminante na estrutura química, nas estruturas químicas, nas biomoléculas, porque vai afetar a transcrição. Mas não é só isso, porque dentro do núcleo também há também alta quantidade de receptores, e esses receptores são chamados de nucleares. E é por isso que foi dentro do estudo da ecotoxicologia, um dos fatores estudados é a biodisponibilidade, porque os receptores nucleares, eles estão dentro do núcleo, ou seja, precisa se passar o contaminante, ele precisa de passar por duas barreiras para chegar a esse receptor. Primeiro, a membrana plasmática e segundo, a carioteca. Então ele precisa de ser extremamente lipossolúvel para conseguir acessar essas estruturas e provocar os seus efeitos, provocar os seus danos a nível biomolecular. Porém, não é só o nível biomolecular que existe, porque o conjunto de biomoléculas pode formar organelas. Mas antes disso, vamos focar na questão genética. A questão genética ela pode ser afetada principalmente por dois receptores nucleares. Ou seja, porque os receptores eles são divididos em quatro. Os receptores associados à proteína G, receptores associados à enzima, receptores de canal iônico ligante associados, ou seja, dependentes de ligantes, e também os receptores nucleares. Os receptores nucleares existem menos estudos que se debruçaram sobre, que focaram, que se propuseram a entender eles. Porém, os estudos até então observados e relatados, eles tendem a mostrar que eles atuam diretamente na produção, eles atuam inibindo algumas partes do DNA, suprimindo algumas partes. E essas partes podem influenciar inúmeros processos, principalmente as relações vitais do organismo vivo. Por exemplo, pode interferir na reprodução do organismo, pode provocar danos celulares, pode provocar também um distúrbio no comportamental, um distúrbio no metabolismo, entre outros, um dano proteico, além de provocar algum dano até mesmo no próprio material genético. Agora, os dois receptores nucleares que eles vão ser estudados são o receptor de estrogênio e o receptor aril de hidrocarboneto. Esses dois receptores, eles têm como substrato o ligante, os seus ligantes, existem vários ligantes que podem ser associados, que podem ativá-los. Aqui no slide, na tela, estou mostrando alguns deles que podem ativar e podem se ligar sendo agonistas desses receptores. O estradiol, ele o estrogênio, ele
por si só. Por isso que é receptor de estrogênio, porque o estrogênio é uma substância que ativa ele. É igual o receptor muscarínico. O receptor muscarínico é porque ele tem esse nome porque existe uma substância que é muscária que influencia ele, agonizando ele. E não é diferente. Posso destacar dessa listagem os surfactantes e também o PCB. Lembrando que uma dica aqui importante é que esses que terminam com estradiol, você pode colocar eles e, e ficar bem atento, porque existe uma probabilidade bem alta deles possuírem relação e serem capazes de se ligar aos receptores de estrogênio e provocar vários efeitos, principalmente os efeitos imunológicos também, deprimindo a imunidade dos organismos vivos. E os receptores aryl hidrocarboneto, o que eu destaco neles, aqui tem alguns tipos de ação que eles fazem, que eles promovem, e eles promovem, e uma vez que eles são suprimidos, alguns genes são suprimidos a partir da ligação do contaminante com esse receptor, pode ocorrer um decaimento, uma inibição das enzimas que cuidam da parte da metabolização de segunda passagem. Por exemplo, a glutationa transferase pode ser prejudicada, além da álcool-desidrogenase. E a álcool-desidrogenase é uma enzima importantíssima, porque o álcool, principalmente para evitar os efeitos mais graves do alcoolismo, do consumo de álcool. Por quê? Por que isso acontece? Porque o álcool, originalmente, o etanol, quando ele é ingerido, consumido, ele vai ser metabolizado em acetato. No entanto, quando a pessoa consome muito, essa via metabólica ela fica saturada. E aí restando a outra via metabólica, que seria transformar em aldeído. E esse aldeído é uma substância, ou seja, um álcool, o etanol, ele vira um aldeído. E o aldeído, ele é uma substância que provoca, que é desfavorável, ele não é muito agradável ao organismo. Então, a pessoa, quando ela está com bastante quantidade de aldeído, ela costuma não sentir mais vontade de beber. Portanto, acontece a ressaca. Então, quando é inibida essa via metabólica, pode acontecer do álcool não ser metabolizado e ele continuar produzindo seus efeitos, sendo mais tóxico. Ou seja, a inibição dessa enzima pode fazer com que a pessoa beba, encoraje a pessoa a beber mais, e finalmente a pessoa pode desenvolver quadros super ruins, como até mesmo coma alcoólico. Perceberam a importância desse receptor? E principalmente existem duas moléculas que atuam e fazem a indução enzimática, que estão ligadas a esse processo. O HAP, o HAP e o HPA. O HAP são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, é o HPA. E o HAP são os hidrocarbonetos aromáticos polialogenados, ou seja, eles têm halogênio dentro da sua estrutura, e mais de um halogênio que é ligado a ele. E o halogênio é um grupo que ele tem uma capacidade doadora bem forte. Portanto, o HAP ele é mais um indutor enzimático maior do que o HPA, que é o hidrocarboneto aromático polialogenado. Ele tem uma capacidade indutora maior. Agora, passando para frente, pode haver também o estresse oxidativo. Mas o que é isso? O estresse oxidativo, ele é quando o sistema antioxidante que o corpo tem por natureza, porque o organismo,
quando ele faz metabolização, ele tem a chance de gerar radicais livres. Esses radicais livres podem ser provenientes de uma reação que deixou um grupo, uma quebra heterolítica, que deixou um grupo carregado positivamente ou negativamente. E esses grupos, quando eles são altamente reativos e eles ficam em lugares quando eles ficam em lugares inapropriados, pode acontecer a interação deles em lugares indesejados, como no DNA, ou provocando danos no DNA, ou na membrana, provocando danos na membrana também. Então, o sistema de antioxidante, ele dá algumas substâncias que são capazes de ligar a essas substâncias e inibir o seu efeito prejudicial. Mas, quando há um desequilíbrio nessa reação, nesse sistema antioxidante, pode acontecer reações oxidativas, um estresse oxidativo. E esse estresse é principalmente proveniente dos grupos redox. Alguns materiais redox, eles têm eles são citados aí na tela, e eles têm uma capacidade de fazer um descontrole, de desregular esse sistema antioxidante, provocando danos principalmente nas membranas e no DNA, danos genéticos. E aqui inclui principalmente as quinonas, os difenóis, os nitroaromáticos, os compostos que tem um grupo nitro, que é o NO3, e aromático. O paraquat também. O paraquat, ele é um organoclorado que possui 2 cloros, e esse cloro ele sai, e uma vez que ele sai, ele consegue formar um radical livre, e esse radical livre é altamente reativo. O paraquat, ele provoca também a questão do... Por isso que ele é um inseticida. Então ele provoca um dano ao organismo vivo, sim. Por isso que ele está listado aí. E esse dano é um dano oxidativo. Por isso que ele está listado aqui. Agora, sobre a luz. A luz também é um potencial oxidante. Um potencial, uma das causas do estresse oxidativo. Porque a luz, ela pode influenciar, ela pode catalisar algumas reações. Por exemplo, quando você tem uma reação de substituição, você possui uma substituição homolítica, até mesmo a adição, ela pode ser influenciada pela luz. Já as reações de redução, elas têm um caráter mais de catalisadores, elas dependem mais de catalisadores. Portanto, a luz, ela tem sim a sua importância dentro do ciclo reacional. Uma reação química pode até depender da luz para acontecer. E essa luz, por que a reação depende da luz? Porque a luz pode quebrar o reagente. E esse reagente, ou esse reagente orgânico, pode ionizar por causa da luz. Ou ionizar ou se dissociar. E aí ficar disponível para reagir. E reagir com os outros compostos. Por isso que é potencial oxidativo. Agora, mas a oxidação, ela ocorre de variadas formas. Ela pode ocorrer em meio ácido, em meio básico, em meio neutro. E depende muito de qual material está envolvido. Os danos, eles podem ser de podem ter danos neurológicos também, porque a oxidação, ela
ocorre e ela tem por característica a ligação de a- um composto que não tinha tanta ligação com o oxigênio, ele vai possuir mais ligações com o oxigênio. E então, algumas doenças podem ocorrer, tipo artrite, o Parkinson, que é uma doença que é mais motora, a doença de Alzheimer também. Ou seja, todas essas que eu acabei de listar, elas têm alguma relação com o ciclo. Elas exigem que compostos sejam que para o seu controle, para sua situação normal, elas exigem que compostos circulem e estejam intactos. Portanto, quando você desequilibra ou tendo um estresse oxidativo, você pode degenerar algumas regiões e aí pode acarretar nessas doenças. Porque, afinal, o Alzheimer ele é construído porque existe uma proteína e essas proteínas, quando elas são destruídas, elas podem gerar o Alzheimer, que é o esquecimento. O dano ao DNA também pode acontecer, o dano genético, né? Porque não pode ser que ocorra alguma mutação, uma mutação tanto genética quanto núcleo do uma mutação na base nitrogenada, mutação também cromossômica. Pode acontecer várias mutações no DNA, porque o contaminante ele vai atuar diretamente. Mas agora sobre os danos de na parte do organismo, o organismo ele pode principalmente sofrer danos na de várias partes diferentes que ele pode se sujeitar a danos. Mas as partes mais relevantes são as organelas. As organelas elas têm o caráter de ajudar a destruir as células, de destruir as enzimas e as proteínas que não estão sendo mais utilizadas. Como, por exemplo, pode destruir uma enzima que não é mais útil. E por que sustentar ela se ela não é mais útil? Então, o lisossomo, por exemplo, ele destrói ela é uma organela relacionada à quebra dessas, dessas estruturas. Porém, não só ele, como também o complexo Golgi. O complexo Golgi ele é relacionado com a parte da faxina do interior da célula. Então, se uma enzima, o ciclo para a destruição de uma enzima passa pelo retículo, pela vesícula, pelo complexo Golgi e pelo retículo endoplasmático rugoso. Agora, os lisossomos, eles podem ter uma relação com os hidrocarbonetos poliaromáticos, policíclicos aromáticos e as nanopartículas, e pode gerar efeitos patológicos, como dano à membrana. Mas não só isso, porque os órgãos-alvos, porque o organismo ele pode ter um conjunto de células que é chamado de tecido, e esse conjunto de tecido pode se formar órgãos, e esses órgãos eles podem ser o objetivo do contaminante. Por exemplo, no caso dos peixes, os peixes eles têm as brânquias, e as brânquias elas ajudam na regulação do oxigênio. Então, quando ocorre um dano nesse nível, pode haver hiperplasia e hipotrofia e fazer uma mudança estrutural. E a mudança estrutural, se a gente lembrar lá da estrutura das proteínas,
as proteínas elas têm quatro estruturas. A estrutura primária e a estrutura secundária, que é a parte das relações intermoleculares, a estrutura terciária e a estrutura quaternária. Se ocorrer algum dano, por exemplo, por meio de temperatura ou de acidez nessas enzimas, ou mesmo por conta de contaminante, ela pode perder a sua função. E a função pode ser troca gasosa, porque principalmente das brânquias pode ser troca gasosa, excreção de resíduos nitrogenados, entre outros. Agora chegamos aos efeitos do organismo no geral. A mortalidade, ela é um endpoint, ou seja, o que é um endpoint? É uma finalidade de estudar. A ecotoxicologia, ela acha relevante a mortalidade, estudar a mortalidade, que seria o grau de morte dos organismos. Porém, os efeitos depressores e os efeitos subletais, eles são mais relevantes, porque são partes mais crônicas e acontece com maior frequência. Além disso, a reprodução também é muito afetada, porque pode haver mudança redução da prole, né? Pode haver um menor potencial de reprodução, a taxa de reprodução pode ser menor, pode acontecer também a reprodutibilidade dos organismos pode ser reduzida, porque pode haver algum dano nos órgãos reprodutores. Porque eu não falei que o dano nos órgãos é viável, e eu dei o exemplo das brânquias, no sistema reprodutivo não é diferente. Pode acontecer dano sim, pelos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e pelos hidrocarbonetos aromáticos polialogenados. Ali existe um exemplo aqui, que é a síndrome chamada de doença do saco azul. Agora, a suscetibilidade de doenças também é muito relevante, porque, em geral, a imunidade desses organismos pode diminuir, e aí eles podem ficar mais vulneráveis a novas doenças. O comportamento é muito útil também, porque o comportamento trata daquela parte do movimento dos organismos no seu habitat, no seu meio abiótico, e também na parte porque os organismos, eles não têm um estabelecimento, não é fixo, e o comportamento deles pode variar, e quando acontece a variação, ele pode perder algumas partes da qualidade de vida dele. Ele pode deixar de realizar algumas tarefas que antigamente, antes da contaminação, ele produzia. Como, por exemplo, ele pode ter uma diminuição pode ter alterações a nível neurológico, pode ter pode se sujeitar a danos neurotóxicos, a substâncias neurotóxicas e danos neurológicos, coisas fatores neurodegenerativos. E aí ele pode ficar com uma restrição maior, e aí esses problemas neurotóxicos pode ser relacionado à ingestão, principalmente a síndrome colinérgica. Além da síndrome colinérgica, pode existir várias partes. A migração dele pode ser comprometida por conta disso. Ele pode migrar menos. Até mesmo a alimentação dele pode desbalancear, porque o comportamento dele vai acontecer uma diferenciação, e esse é um efeito subletal por isso,
porque existe o comprometimento, o que antigamente o, a rotina ecológica dele sofreu uma alteração. Portanto, com base nessa alteração, e essa alteração foi decorrente de um dano neurotóxico decorrente da substância contaminante, que pode estar em meio aquático, em meio terrestre ou até mesmo no meio aéreo. Ali o exemplo é um comprometimento periférico que deu um, uma mudança ecológica e uma alteração da produção de hormônios. Ou seja, pode até atrapalhar o ciclo reprodutivo dele. O câncer também é outro fator dentro do organismo, dentro dos impactos sistemáticos, dos impactos sistêmicos, mas ele deixa de ser relevante quando ocorre uma soma de fatores. Essa soma de fatores é principalmente a maturidade do organismo e a vida do organismo ser muito extensa e a maturidade reprodutiva também ser longa. Ou seja, há pouca reposição de organismos dentro do meio. Então ele não é relevante nesse caso. Aqui o exemplo, para ficar mais claro, são os peixes que vivem no fundo do mar, que eles são os bentumes, as espécies bentônicas, que eles sofrem contaminação, eles sofrem exposição muito forte desses contaminantes, porque existe material residual dentro da água. Então, se você se deparar com uma pergunta que fale que os metais ele têm maior impacto e maior toxicidade dentro do ambiente aquático, marque verdadeiro esse item. Agora, por fim, fazendo um encerramento dessa aula, a diferença entre população e comunidade. Eu já disse lá no início que a população são espécies, é o estudo de uma espécie. Por exemplo, população de peixe-boi, população de seres vivos, população de humanos, de Homo sapiens, na verdade, população de corujas, por exemplo. E essas populações elas são estudadas sob a perspectiva de estudos epidemiológicos, principalmente estudos epidemiológicos de qualidade. O primeiro passo é o estudo epidemiológico referente à questão do agente tóxico em si. E esse primeiro teste, ele é feito porque resgatando vários conceitos da epidemiologia humana. Já o segundo seria a qualidade desses testes. Ou seja, você vai ver e vai olhar com um olhar crítico. Você vai observar com um olhar crítico qual é o sistema, qual é o conceito e qual é a validade daquele método epidemiológico. A gente viu na aula anterior que tinha 3 métodos: o caso controle, o transversal e também, além do caso controle e do transversal, tínhamos também o corte. Então, esses 3 métodos eles também vão ser utilizados aqui, mas aí você vai ter um controle de qualidade, que é a segunda fase. O terceiro ponto é o ponto genético, ou seja, a expressão genética, a genética populacional, que também vai ser um dos braços que vai sustentar essa análise populacional. A população também, ela varia dentro de fatores de risco. Por exemplo, fatores, na verdade, qualitativos, como idade, sexo, possibilidade de ter filhos, que seria a natalidade, a maturação e também os aspectos de migração. A migração, ela
pode se dar a partir de barreiras biológicas, que você resgata lá os conhecimentos da biologia. Mas para estudar uma população, porque a população já tem a ideia de ser vários exemplares da mesma espécie, mas você pode criar subpopulações com base no habitat, porque não é toda população que vive no mesmo habitat. Então, à medida que você vai observando os habitats, você pode dividir a população em vários subgrupos, que são as subpopulações, que também são chamadas de metapopulações. Agora o último são as comunidades. A comunidade, por ser mais complexa, ela apela para recursos estatísticos, como o IB, que seria o Índice Biológico de Integridade Biótica, o Índice de Integridade Biótica, e outros tipos também de teste, abordagens mais que tem por característica o uso de scores, que são características que vão ser avaliadas em conjunto. Ou seja, vai ser avaliada dois princípios também. O princípio, até mesmo a cadeia, a rede alimentar vai ser observada. Mas por que vai ser observada? Porque pode ocorrer o mesmo contaminante que contaminou uma parte da população de uma espécie pode ser biorreduzida ou acontecer também o processo de biomagnificação. O primeiro é a parte que, à medida que a cadeia alimentar vai se desenrolando, algumas substâncias, essa substância tóxica, ela vai perdendo o seu teor prejudicial. Já a biomagnificação, à medida que o grau da cadeia alimentar, à medida que o nível trófico vai aumentando, você vai tendo maiores danos, o efeito tóxico vai aumentando, porque quem está no topo da cadeia alimentar ingere mais alimentos e porque quem está mais na base tem maior energia. Então, e a energia vai se perdendo conforme vai subindo os níveis trópicos. É tipo uma escada, vai subindo e vai perdendo energia. Você não cansa para subir a escada? Então, é a mesma lógica. Quando você sobe a escada, lá em cima tem pouca energia. Então você tem que fazer muito mais esforço e ingerir muito mais alimento para você conseguir ter a nutrição em dia, a sua dieta, a sua taxa metabólica em dia, para você fazer a manutenção da sua saúde. Então, você, além de por ingerir vários alimentos, vários exemplares de alimentos, você também tem a chance de, ligado à energia inserida nesses alimentos, também pode apresentar um teor de metais pesados, de contaminantes, e esses contaminantes vão ser consumidos em excesso, porque você vai consumir muitos exemplares. E é isso, pessoal. Essa foi a primeira parte do estudo da ecotoxicologia. A parte 2 já vem aí. Então, dê o like e se inscreva no canal para não perder os próximos e a continuação desse conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima.